é a primeira de uma oficina virtual de um trabalho que a gente está fazendo em colaboração com a Piabiru e com a União, que é um trabalho sobre o conforto térmico dentro das moradias das ocupações, né? E é um trabalho que o meu colega Lars começou a fazer em Burkina Faso e também a gente está fazendo na Colômbia. Mas, então, a gente já foi muitas vezes, já conversou com muita gente, já mediu muita casa e já fez algumas simulações de computador sobre o conforto térmico atual das casas, né? Qual é a sensação de calor, qual é a sensação de frio, quais são os dias do ano que as pessoas passam mais frio ou mais calor. Mas a gente sempre vê aquela pergunta, né? Mas como que faz esse cálculo? Da onde que sai esse cálculo? Então, a gente que achou que seria interessante que a primeira oficina fosse a mais técnica mesmo, né? Então, a gente está preparando oficina sobre o impacto do calor na saúde. Agora, esse ano mesmo, tentamos, saiu um estudo que não é nosso, né, mas saiu um estudo que no Brasil, nas 14 principais cidades brasileiras, o calor matou mais que todos os desastres juntos. Essa seria, então, uma oficina mais técnica para contar um pouco do trabalho anterior do Lars, porque o Lars também não trabalhava nessa área de moradia, de ocupação de moradia de favela, né? Mas agora ele está trabalhando nessa área também. Olha, eu queria sugerir, como não é um grupo tão grande, talvez até pro Lars saber, né? Se você pudesse traduzir, quem está aqui na oficina, né? Talvez ache legal uma rápida apresentação das pessoas. 39 na chamada. So, Lars, we are going to start with some introductions. Good. Então, eu sou Ana Paula, sou professora de planejamento urbano aqui na Universidade de Michigan. Laura Bueno, professora da PUC de Campinas. Bom dia a todos. Bom dia, sou a Mara, sou liderança aqui do Pantanal, sou da UMM, da Secretaria de Favelas. Lars? Yeah, hello, good morning. Hola. So I'm also teaching at the Taubman College in Michigan, and I'm teaching fields like sustainable architecture, building physics, HVAC systems, and my research work is on building automation and building simulation. O Lars, ele é professor aqui na mesma escola que eu, só que em vez de estar no planejamento urbano, ele está na arquitetura, e a especialidade dele são modelos de computação que vão simular e tentar prever o calor e o conforto térmico dos prédios. Dona Aldenira, por favor, se apresente rapidinho, tá bom, gente? Eu sou a Aldenira, da Ocupação Terra de Deus, da Zona Sul. Ocupação Terra de Deus. Amanda Cavalcante. Bom dia, meu nome é Amanda Cavalcante, sou graduanda em licenciatura em Geografia e atuo como bolsista em regularização fundiária na Universidade Federal de Pernambuco. Nossa, que legal. Bem-vinda. Ana Gomes, do Santos. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sou a dona Ana, sou aqui do Gaivotas, estou aqui ouvindo vocês. Anderson. O Anderson, aqui da Ocupação Anchieta, Grajaú. Anderson. André, favela da Vila Prudente, Secretaria de Favelas da União, do Movimento de Defesa da Favela. Carolina Terra. Oi, bom dia. Sou a Carolina, sou arquiteta aqui de Santos, São Paulo. Cíntia. Oi, gente, bom dia. Eu sou assistente social na assessoria técnica Piabiru e atuo como colaboradora no Gaspar Garcia também. Valeu, Cíntia. Christian Ricardo. Bom dia, meu nome é Christian, sou professor da Universidade Federal do ABC na área de planejamento territorial. Oi, professor Christian. Bom dia. Cláudia Cacau.
Bom dia, eu sou Cláudia, arquiteta, e fiz pós-graduação em arquitetura sustentável e esse assunto me interessa muito. Obrigada, gente. Sou de Jacareí. Bom dia. Cristiane acho que é Guinâncio. Sim, Guinâncio, bom dia. Sou arquiteta, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília. Minha área de pesquisa é habitação social, coordeno um projeto de extensão e melhorias habitacionais. Nossa, que legal. Eduardo Jorge Canela. Bom dia. Sou arquiteto, trabalho na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Olha que legal. Eliane Azevedo. Bom dia, eu sou Eliane, conhecida como a Loura, sou uma das lideranças da comunidade Toca, da Zona Sul. Emily Tamires. Bom dia, meu nome é Emily, sou arquiteta e urbanista, trabalho com o meu escritório aqui em Curitiba, no Paraná. Xavier. Bom dia, meu nome é Eric, sou engenheiro civil e sou mestrando aqui na Universidade de Vila Velha no assunto de conforto térmico aqui no Espírito Santo. Olha que legal. Érica Pagel. Bom dia, eu sou professora aqui da Universidade de Vila Velha também, Espírito Santo. Fernando Boton. Bom dia, pessoal. Eu sou Fernando, sou arquiteto urbanista aqui de São Paulo. Faço parte do LabJuta, Laboratório de Justiça Territorial da UFABC, da assessoria FIO, parceiro do Gaspar Garcia também. Gustavo Cherubina. Bom dia, prazer estar aqui. Bom dia. Sou Gustavo, aqui de Santos, Baixada Santista, estado de São Paulo. Trabalho com tecnologia social e ecológica, tecnologias apropriadas. Um prazer estar aqui, parabéns. Obrigado. Larissa Iratsuka. Oi, bom dia, gente. Eu sou Larissa, falo de São Paulo, sou arquiteta urbanista na assessoria técnica Piabiru. Você, Larissa, foi que ajudou ajudando nesse negócio, né? Sim. Larissa. Oi, meu nome é Luísa Corrêa, sou estudante de graduação de arquitetura e urbanismo de Brasília. Estou trabalhando num projeto de pesquisa em melhorias habitacionais na periferia. Maria Arqueiro, professora Maria, né? Bom dia, sou companheira de Ana Paula e de Larce, professora em Michigan. Maria das Graças Xavier, então vou ver a Graça. Presente. Bom dia a todos e todas e todos. Eu sou Graça Xavier, sou coordenadora da União de São Paulo, também da União Nacional por Moradia Popular e da Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe e aqui da região Sudeste. Marta Araújo. Eu sou Maria Barbosa, sou da região Sudeste, também sou assistente social. Estamos por aqui participando com vocês. Mauro Freitas, bem-vindos todos. Mauro Freitas, eu sou arquiteto, estou aqui baseado em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e sou coordenador adjunto também da UMM São Paulo. Missilene Silva, Nunes. Bom dia, pessoal, eu sou Nunes, arquiteto da assessoria técnica Piabiru. Raíssa. Oi, gente, bem rapidinho, sou Raíssa, sou arquiteta urbanista da assessoria técnica FIO e também pesquisadora do LabJuta da UFABC. Bom dia a todos. Legal, a Raíssa por aqui também. O Rodrigo Bolicei, olha o Rodrigo também. Vamos lá, Sheila Nobre. Bom dia, eu sou Sheila, faço parte da União ICMP, atuante na Secretaria de Favelas, Ocupações e Cortiço, e indo nesse momento para a ocupação linha do trem. Obrigado, Sheila. Samuel Araújo. Bom dia, Dito, bom dia a todos. Eu sou o Samuel, eu moro aqui na comunidade Pantanal e eu ajudo representando a comunidade. Legal, Samuel. Thalita Gonçalves. Oi, gente, bom dia. Thalita aqui, engenheira ambiental urbana do LabJuta, Laboratório de Justiça Territorial e colaboradora do Gaspar também. E o Wagner Camaroto. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Wagner aqui de Osasco, da União do Movimento Moradia do Estado de São Paulo. É verdade, muita gente mesmo, muito obrigada. E só relembrando que essa vai ser assim, a gente está com o Lars aqui hoje para ver a parte mais técnica e que a gente vai ter
outras oficinas para tratar também da questão mais política e da questão do resultado mesmo da pesquisa que foi feito com a ocupação Anchieta também nas próximas oficinas. Então, esse é o trabalho prático de engenharia do lar sobre frio, calor e conforto térmico dentro das casas e prédios. E o Lars, ele é um engenheiro que começou trabalhando somente na Europa. Ele veio da Alemanha, ele estudou na Suíça e também na Alemanha. E recentemente veio para cá. Então, eu vou deixar agora que o Lars explique esse primeiro trabalho dele. So, yes, before I came to the University of Michigan, I worked for architecture and engineering offices in Europe, mainly in Switzerland. And my job was there to design and help architects with high-performance building designs. With buildings which have a very low or no energy demand for heating and cooling. So I think you have to go to the next slide, Ana Paula. Então, essa é um projeto dele que é sobre o resfriamento, o aquecimento e a ventilação dos prédios que não precisa usar ar-condicionado e ventilador. And so my background is very much from the practical side. So I'm not just in the academic world, but also in the practical world. Lars não é apenas um acadêmico, ele também trabalha muito na prática, né? Ele lidera e propõe essas propostas de prédios. So I was involved in so-called passive houses and also active houses in all types of high-performance buildings. And I did the heating and cooling system as well. Então, o Lars já trabalhou com sistemas para resfriamento e também para aquecimento dos prédios. And what you can see here, that's an office building, a small office building in Austria. And this building does not have any heating, cooling or mechanical ventilation. Esse prédio não tem nenhum tipo de ar-condicionado, nenhum tipo de ventilador de teto, nada. I'm not the architect on this building. The architect is my PhD advisor, Professor Dietmar Eberle. Então, o arquiteto desse projeto que fez esse prédio sem nenhum tipo de aquecimento ou nenhum tipo de resfriamento, o arquiteto foi o orientador dele e ele foi o engenheiro do projeto. But I was the engineer on this building. I developed the so-called energy concept. And what you can see here on the right side of the slide, these are simulation results. The simulation results are done before the building was constructed. And because of the building simulations, I could test and optimize the building automation of this building. Então, ele fez toda esse desenho junto com o orientador dele, e o que isso fez foi para que ele testasse através de computadores, de modelos de computação, antes de construir, qual seria o conforto térmico dentro, né? Sem ajuda de nenhum ventilador, sem ajuda de ar-condicionado, e dentro de diferentes temperaturas. Então, a gente pode ver que a temperatura externa aqui, ela vai até, tem alguns dias que vai até menos 10 graus Celsius, né?
mas o conforto térmico dentro do prédio, a maioria das vezes, fica entre 20 e 25. The building automation is based only on natural ventilation openings, which are automated to close and open according to the internal and external temperature and the CO2 concentration. Então, toda a ventilação é feita automaticamente através da abertura e fechamento de portas e janelas, que são automáticas, e abrem e fecham de acordo com a temperatura externa e a concentração de dióxido de carbono. I have had to do some building computer programming, which is tested in the simulation software. Can you repeat, Lars? Okay, so I tested the building automation with the building simulation software, and this was a relatively advanced project because a lot of building automation is involved, including predictive control to predict the future of the temperatures inside. Então, esse foi um trabalho que teve que ter muita simulação de modelos computacionais, porque ele tentou, inclusive, prever qual é a temperatura seguinte, né? Então, foram muitos cálculos matemáticos dentro desses softwares para poder fazer essa abertura e fechamento de janelas e portas automático. Next slide. We also involved fluid dynamic simulation software, which is going to allow you to simulate the local air velocity, the local temperatures, not just for a room, but also very locally close to the window, for example. And we want to bring also fluid dynamic software into our ongoing research work. Então, ele também fez alguns cálculos não somente sobre a temperatura, mas também a concentração do dióxido de carbono, para poder entender um pouco mais qual seria o impacto desse desenho, não somente no conforto térmico, mas também na velocidade do ar e o que isso impactaria na concentração de dióxido de carbono, que também impacta na saúde e no conforto térmico, né, no interior dos prédios. Then the next slide, and the next slide again. Yes, here you can see from that building the indoor temperature in black and the outdoor temperature. This is not simulation. This is actually real measured data during the building operation. Então, no caso desse prédio, as simulações computacionais, elas funcionaram e elas puderam antecipar realmente qual foi o resultado final. E esse slide que a gente está vendo, ela não são simulações. Ela é o que aconteceu em termos de temperatura exterior e o conforto térmico dentro do prédio. Então, basicamente, funcionou, né? O modelo funcionou. Porque o que o modelo previu aconteceu mesmo em termos de conforto térmico. Esse é o mês de janeiro na Europa, que é um mês de inverno. As temperaturas são baixas, né? Entre um pouco abaixo de 0, mas menos de 5 graus. A temperatura exterior, né? E o conforto dentro ficou entre 20 e 25 graus. So the next slide. This is also true for the human comfort, for the relative humidity, and for the indoor air quality. Então,
o resultado também foi positivo, o modelo também funcionou com relação à umidade relativa do ar e a qualidade do ar, porque muitas coisas influenciam na sensação de calor, né? Pode ser, o calor não é só a temperatura, mas também a umidade influencia na nossa sensação de calor ou frio, e tem sempre, sempre não, né? Mas que as pessoas estão prestando mais e mais atenção, que é a qualidade mesmo do ar para a saúde. Next slide. So now we want to go there and we want to speak. At first, next slide again, please, next slide. Mm-hmm. This is my ongoing research work. These are 2 buildings I'm working on currently, and where we are still going to do a lot of building simulations. I want to mention the second project right there on the lower photos or renderings. This is a governmental building for the city of Brussels. I want to mention that, I'm working currently with governmental buildings, and I'm very happy also to work on the governmental side with you. Yes. So, Lars, atualmente Lars agora está com esses projetos, ele trabalha muito com o governo da Bélgica, trabalhando para o governo para construir prédios com maior conforto térmico, e ele ouviu falar muito da autogestão e gostaria muito de trabalhar com a autogestão também, e com o governo brasileiro em moradia assim de qualidade para que é moradia, né, social. These 2 buildings, which you can see here, these are made out of natural material like straw and hemp, or this is used material. So they are second-hand windows, for example. Então, os materiais usados nesses prédios governamentais na Bélgica são materiais de segunda mão, reciclados, ou materiais encontrados na natureza, como palha. E agora esqueci como que a gente tem para cavalo, né? Que tem nos estábulos. Feno? Feno. Então, é feno, palha, material reciclado. É na Bruxelas, esse prédio governamental. Next slide, please. Mm-hmm. In the next slides, we want to go to our ongoing research work on the informal settlements. Mm-hmm. The next slide, so that's then your turn. Yes. Tá, eu vou falar sem tradução agora. Então, a gente recebeu... a gente não, né? Lars recebeu um convite para trabalhar em Burkina Faso, em Noma, e porque as pessoas em Noma, Burkina Faso, na África, várias pessoas na África estavam tomando providências elas mesmas, né, para melhorar suas casas, para testar o que funciona e o que não funciona a respeito do calor, né, porque o clima está ficando mais quente, as ondas de calor são mais frequentes e as pessoas começam a passar mal, ficar doente, não se sente bem. Então, muitas gentes nas vilas de Burkina Faso e outros países da África tomaram as suas próprias iniciativas de melhorar as suas moradias para a questão do calor, né? Então, daí também aconteceu que eu estava na Colômbia, numa comunidade em Bucaramanga, quando bem perto do evento que 2 casas pegaram fogo porque derreteu a eletricidade os fios elétricos informais, né, derreteram, e o calor era tanto no zinco que pegou fogo na casa. Então, as pessoas estavam
muito preocupadas também com essa questão que as casas estavam ficando muito quentes, especialmente durante o dia, quando o sol estava batendo, né? Então, assim, essas são algumas coisas que a gente vê que as pessoas ou as ONGs fazem para tratar a questão do conforto térmico, né? Então, esses tetos verdes começaram por um morador no Rio de Janeiro, de uma comunidade no Rio de Janeiro, que começou a usar teto verde para tentar melhorar, né, a sensação de calor dentro de casa. A outra foto é na ocupação Anchieta mesmo, que a ONG Teto colocou esses Tetra Paks para tentar manter o conforto térmico, né? Essa segunda foto, ela é em Bucaramanga, e os vizinhos se juntaram para fazer essas sombras, né? Porque eles leram na internet, no YouTube, que se você faz sombra para a parede da sua casa ou sombra, vai também melhorar um pouco o calor dentro de casa, né? Então, eles se juntaram para isso. Essa outra foto aqui é também uma foto da Colômbia, em que os moradores constroem as casas, mas não chega o dinheiro para o teto, né? Que o teto é sempre, quase sempre a última coisa, e o dinheiro acaba, e o teto termina sendo improvisado mesmo. Mas esse morador, o seu Antônio, ele ergueu o teto um pouco mais alto, né? Para tentar que o teto baixo esquenta muito, para tentar evitar o calor. E essas são medidas que ele mesmo tomou sozinho, né? Aqui a gente vê em Santa Catarina, e aqui mesmo na ocupação Anchieta, que São Paulo também faz frio, né? E Santa Catarina também faz frio. Que as pessoas, tanto ONGs quanto moradores, olhando na internet, descobrem coisas para melhorar, né? Coloca um pano para tapar as frestas, coloca fibra de vidro para tapar buraco, para tentar isolar a casa do calor mesmo, né? Então, nesse sentido, o trabalho do Lars, ele ajuda no sentido de entender um pouco mais onde que a energia, tanto das ONGs quanto dos moradores mesmo, é melhor aplicada, né? Faz diferença algumas dessas técnicas. Por exemplo, colocar como a esquerda, como a ONG Brasil Sem Fresta coloca, totalmente isolando a casa com Tetra Pak de alumínio, às vezes pode criar mofo e ter alguns problemas, né? Então, quais seriam, assim, as maneiras mais eficazes? Também, na Ruanda, a partir desse trabalho, o governo da Ruanda começou a simplesmente investir nos tetos, né? Não, infelizmente, não deu as casas, não construiu casa de moradia social, não construiu casa por autogestão, mas providenciou um programa nas áreas mais quentes, em que o governo providenciava o teto com as vigas, que era um teto de boa qualidade, e as famílias depois construíam o resto das casas. Então, agora eu vou passar de novo para o Lars, que vai explicar um pouco sobre Burkina Faso e as previsões que a temperatura vai alcançar em Burkina Faso. Então, a temperatura vai esquentar ainda mais, né? Especialmente nesses países do oeste da África. E aqui é uma amostra dos tipos de casa em que foi feito o estudo em parceria com a Universidade de Heidelberg e também em parceria com o governo local de Noma. Então, casas de zinco, telhado de zinco com argila, telhado de argila com palha. Essas um pouco são as condições das casas. E agora, como que o Lars aplicou os estudos
com esses modelos computacionais para Burkina Faso. Lars? Yeah, so we will now talk about the approach, how to evaluate the thermal comfort in the simulation results. So we have used two different types of evaluation. The first one is based on the international standard called 7730, which is going to classify the human comfort, the predicted human comfort for neutral, slightly too warm, warm, or much too warm. Então, para avaliar o conforto térmico e a sensação térmica nessas casas em Noma, em Burkina Faso, ele usou um sistema standard de computação e também classificou entre frio, fresco, um pouco frio, neutro, morno e quente, que é esse quadro que vocês veem. E o ideal é o neutro, né? Que a pessoa não está passando nem frio nem calor. Então, isso mediu todos os dias do ano, todas as horas do dia e da noite. This research work is based on a huge amount of surveys which are done in Europe, Australia and California. O problema maior que existe com essa medição é que ela é baseado em pesquisas, em questionários feitos na Europa, na Califórnia e na Austrália. E o clima de Burkina Faso é muito diferente. Então, o que é calor para uma pessoa em Burkina Faso e o que é calor para uma pessoa na Bélgica pode ser diferente. So the model is not adjusted to warm or hot climate conditions. However, we still think that this approach is good to evaluate different design interventions to each other. Então, apesar das falhas, que é um modelo baseado no conforto térmico da Europa, o Lars acredita que quando comparar sugestões ou recomendações do que fazer para melhorar o conforto térmico, comparando essas intervenções uma com a outra, ainda vai mostrar para a gente qual é a diferença de colocar, por exemplo, um teto verde ou colocar uma sombra numa parede da frente ou numa parede do lado da casa, como a gente viu na foto, né? Fazer sombra, o que fica melhor para cada clima. Então, esse modelo, apesar de não ser o melhor modelo, ele ainda pode identificar quais são as recomendações que podem trazer o maior efeito. Next slide, please. So the model is including the air temperature, surface temperature, humidity level, air velocity. It's evaluating these factors, and you have to provide information about the work. This means the activity of the people, also the clothing level, so that it also accounts for the metabolic rate of the people. Então, para saber, para poder entender um pouco mais o que é saudável dentro de uma casa, qual é a temperatura, a sensação térmica, o que seria o bem-estar, ou o que poderia começar a trazer problemas de saúde, é preciso medir a temperatura radiante, a temperatura da superfície, a umidade do ar, a velocidade do ar e também a temperatura das próprias pessoas, do corpo das próprias pessoas que estão dentro da casa. Next slide. We also use a different model
This is so-called adaptive comfort evaluation. The adaptive comfort evaluation allows to adjust to hotter, warmer outside conditions outside. Yeah, so the comfort field is adjusted to the external temperature. Então, como o Lars falou que o outro modelo de cálculo não era ideal para climas quentes, climas úmidos, esse cálculo que ele faz, ele ajusta a sensação térmica, ele muda quais são os parâmetros do que a gente pode definir que é uma temperatura saudável, uma temperatura de bem-estar, vamos dizer. Ele faz um cálculo que ajusta isso. This model allows an adjustment for higher air velocities and higher humidity levels. However, has a weakness in that area. Ele é um modelo que ele complementa o outro modelo porque ele ajusta pela velocidade do ar e a umidade, ajusta o nível de conforto, o nível saudável, mas ele tem também um problema. We are using both of these models for our evaluation in the future. Que ele faz os cálculos baseado nesses dois modelos agora para esses 3 países. Next slide, please. Here on this slide, you can see the approach. This is all based on a set of equations which is accommodated in the simulation software. Então, desculpa, gente, mas eu diminuí as equações matemáticas do Lars. Vocês não podem ver o que é. Mas se alguém tiver interesse, porque agora eu sei que tem engenheiro e arquiteto no grupo também, né? A gente pode passar essa informação. Mas eu tentei colocar a parte que eu traduzi para português mais alto. Então, são esses cálculos dos dois modelos para que se possa ter uma certeza maior antes de fazer alguma recomendação, né? Então, aqui são os fatores que a gente tinha comentado: a temperatura radiante da superfície, a umidade do ar, a velocidade do ar e a temperatura. A taxa metabólica, que é o corpo da pessoa. Como a gente tinha falado, esses são os fatores. The next slide. In the next few slides, you can see some of these examples which we are working on. So it's ongoing research work. This means we are still working on the results, and it's still an ongoing process. Então, agora, os próximos exemplos são alguns exemplos de recomendações, mas ele ainda está sempre revendo, recalculando antes de fazer uma recomendação bem específica. Mas aparece aqui, por exemplo, que para o clima mais... um pouco mais seco que o nosso aqui, como é Burkina Faso, por exemplo, a construção de uma parede dupla seria recomendável. Para São Paulo, já não é que não faz mal, né? Mas não vale a pena o investimento de colocar uma sombra ou algo, porque o efeito não é o mesmo no clima daqui do que no clima de Burkina Faso. Mas para Burkina Faso, um revestimento de parede seria uma coisa que daria uns 2,5 graus de melhora na temperatura. Yeah, the next slide, please. We are also working to find out to increase the air velocity inside the buildings. We are doing this also to get the hot air out of the building, and we are trying to find solutions which are naturally driven. You repeat about the reflective wall? Yes.
So what we are doing is we are following different strategies. We want to find a cost-effective solution to reduce the surface temperature of the wall and of the roof as well. We have different approaches to these. One a little bit more expensive approach would be to have simply a second wall right there. This is what I have learned in India. You know, just to have a cavity wall there to prevent the main wall from solar radiation. A little bit a better approach would be just to have a straw mat or a reflective coating on the rooftop or at the wall or at the wall. Sim, então a questão aqui, que esse resultado apareceu para Burkina Faso, para Numa, é que é pensar a questão do custo, né? Então, tem um exemplo na Índia que as pessoas fazem uma segunda parede que tem um canal, que fica um espaço entre as duas paredes para o ar circular. Então, isso faz com que aquela parede não esquente muito, né? O segundo exemplo, que tem as flechinhas, ele é um exemplo, por exemplo, de pintar a parede de branco ou de fazer alguma coisa para que reflita para que o calor não entre e volte, né, para o lado de fora. Mas a questão toda é trabalhar. No caso, eles estão trabalhando com os líderes comunitários dessa vila e com o governo local para encontrar soluções que sejam econômicas e que todos possam utilizar, né? Então, essa primeira opção é a parede, mas também tem a opção do teto, né? Que também é uma opção boa. E é melhor ainda para o caso do Brasil e da Colômbia. Yeah, these strategies which we have picked so far, these strategies I have learned from Doshi when I worked for him for 4 months during my PhD studies. Uhum. Ele aprendeu isso enquanto estudava o doutorado dele e também aprendeu muito sobre soluções na Índia, que fica muito quente na Índia. Faz muito calor, né? So, yeah, then the next slide from here. The next slide, Ana Paula. Yeah, okay, good. No, that was okay. You know, so we are also trying to find solutions inside the accommodation. This means probably it's better and also more cost effective to find solutions to have underneath the roof, just to cover the hot temperatures at the ceiling by covering it with insulation or with any kind of plastic foil to keep the radiant temperature from the occupants. Então, algumas soluções de teto também são super importantes, né? De como fazer esse teto não ficar tão quente. Não fazer que seja como uma ilha de calor dentro da casa, né? We also want to try to find solutions so that the air can be moved naturally by having a simplified solar chimney, and also to have a roof fan, a wind-driven roof fan on the rooftop. Uhum. Então, o slide anterior que você viu tinha um ventilador de teto, mas ele não é bem um ventilador de teto. Ele é um ventilador que
circula o ar entre a parte exterior e a parte interior, e esse aqui é um modelo de circulação de ar simplificado. Next slide. Uhum. Você falou do Tetra Pak, Lars? Yes. Did Yes, you talk yes. about Tetra Pak? Yeah, we can talk about the Tetra Pak or later. similar solutions. Uh-huh. The Tetra Pak, what we found to be interesting is that this gives a certain reflection. And we want to try to put the Tetra Pak inside the construction, so behind the roof construction, with the hope that even then it will help to reflect the infrared radiation to the outside. That sometimes insulation from the inside, it's very affordable and it still helps to reflect the heat. So like something similar to a Tetra Pak. Yes, to find solutions to reflect it from inside. Uhum, para que o calor reflita de dentro e saia para fora. Then the next slide. Here you will find a result, a typical result for one of these interventions. This time it's just for Burkina Faso. Mm-hmm. And what you can see here on the right side, we picked typical weeks for warm, cold, and transition time. Yeah, so that you can see the temperature. Então, mesmo Burkina Faso sendo super quente, né, tendo 40 graus, mas não é todo o ano 40 graus. Então, tem meses do ano que é um pouco mais frio e as pessoas têm que dormir bem de noite, confortavelmente, em um lugar que não tem muito material, cobertor e coisas assim. Então, tem que fazer assim um estudo que a pessoa fique confortável tanto quando é a época mais fria à noite, para dormir bem de noite, quanto quando é a época mais quente do ano. On the left side, you can see this is the evaluation of the predicted comfort over the year. Yeah. There you can find the baseline. We are always going to have a baseline and the improvement, the design intervention. Então, as cores que a gente está vendo aqui é a melhoria e a base, né? A base é o que é a temperatura e a sensação térmica atual. Então, a gente pode ver um segundo telhado em Burkina Faso, né? A gente vê que a base é o que está escrito ali, a corzinha do azul mais escuro. E a melhoria, nesse caso, é o segundo telhado. Então, a melhoria do segundo telhado, ela ajuda muito nos dias que são bem quentes e ajuda também nos dias que são razoavelmente, levemente quentes e dias mais mornos também. Nunca ela foi aqui uma solução total para não passar calor, né? Mas em todas as situações ela apresentou uma grande melhoria. And what you can see here is this evaluation of the comfort according to the 7730 for the code, for the standard again. And the dark blue is for the baseline and the light blue is for the improvement. Mm-hmm. I already translated that, Lars. Okay, good. Mm-hmm. So then you can see our goal is to shift this evaluation more to the comfortable side. Mm-hmm. So this means our goal is that we have less
percentage of evaluation for the super hot and more on the neutral or slightly warm. Just a shift of the Gauss curve. Então, o objetivo é que tenham mais dias com a melhoria, né? Mais dias que estejam mais para o lado do lado do morno, né? Pelo menos, e que que as pessoas não passem muito calor. Here, this is the evaluation of the comfort, of the predicted comfort again, where not just for the entire year, but for particular days and hours, that you can see the evaluation. Então, aqui sempre os meses diferentes, todos os dias do mês e horas diferentes, dia, noite, e qual é a diferença entre o que como está, e a intervenção. E a gente sempre pode ver que onde diz segundo telhado, as cores estão mais claras, né? Elas não chegam a um branco, mas elas ficam mais claras. Então, isso quer dizer o quê? Que as cores mais claras da melhoria, elas ajudam a combater o calor, especialmente o calor extremo nessa região. So that we can evaluate at daytime and nighttime at different weather conditions more precisely. Então a ideia é diferenciar também entre o dia e a noite, porque muitos problemas de saúde são associados a não poder dormir de noite, e assim tem uma ideia total. Como a gente pode ver, todos apresentam melhoria, mas não uma solução total do problema, né? Mas algumas melhorias significantes. Yeah, and we are going to do this for all proposed interventions. And here you can see a combination of interventions. At first, the room temperature, but also at the bottom, you can see the evaluation of the comfort over the year. Here there are just different design interventions. E aqui são combinações de várias recomendações juntas. E qual seria o impacto dela? Primeiramente no mês mais quente do ano e depois o ano todo. So we are doing both of these evaluations, all of these evaluations for all the different interventions which we have on our list. Então, todas essas avaliações para Burkina Faso, com todas as combinações possíveis, para entender um pouco, pelo menos do ponto de vista técnico, o que seria, do ponto de vista assim, técnico, o que seria melhor, para depois levar para uma conversa com o que é possível implementar, né? I think that this result is actually not for Burkina Faso, but it is for the Jenny house. Oh, this is Jenny. Okay. In Brazil. But it's okay, you know, the same logic. The same logic. Ok, na verdade, gente, desculpa, esse resultado aqui, quando eu traduzi, eu mudei de lugar. Esse é para casa da Jenny, na ocupação Anchieta. For the Jenny house, that we are going to evaluate what is the best place to open windows, where to place windows. You know, when we have only the opportunity to have window openings on one side or on both sides, what is the best air movement right there, and how can we increase the air movement inside these accommodations? Isso é sobre a ventilação e um estudo sobre posição de janelas, por exemplo. Yeah, this is then your turn again. Yeah, my turn. Ok, so eu coloquei um pouco dos resultados, eu deveria ter colocado os resultados de São Paulo para cá. Então, a gente começou
em São Paulo com um estudo sobre desigualdades de saúde, querendo estudar um pouco mais o impacto do calor na saúde, por causa do estudo mais preciso que saiu agora, recentemente, de mortalidade e calor. Só que ele é um estudo que ele não conta tanto com diferenças internas no momento, né? Que não é um estudo nosso, que é um estudo muito interessante que a gente leu sobre a saúde nas grandes capitais brasileiras, mas ele não inclui qual é o diferencial de morar numa comunidade, né? Então a gente começou simplesmente pegando alguns dados assim sobre mortalidade infantil, né? Em Moema é 2,6 por habitante, no Grajaú é 12,3, né? Que Moema, para quem não é de São Paulo, que está aqui, Moema é um distrito bem rico de São Paulo, e Grajaú é um distrito muito grande, muito denso, e também um distrito que tem bastante comunidade, né? E a gente vê também a expectativa de vida de quem mora em Moema é 81 anos, e a expectativa de vida de quem mora em Grajaú são 62 anos, 20 anos de diferença. E a média de São Paulo é 71. Então, esse é um estudo da nossa São Paulo. E a gente colocou também a localização da ocupação Anchieta, lembrando que a oficina para compartilhar os resultados mesmos vai acontecer daqui a 2 ou 3 semanas, não é ainda essa oficina, né? Essa oficina é mais pelo lado técnico mesmo, o lado de Lars, de tentar entender qual é o impacto do calor nas casas, na ocupação Anchieta. This is one of our initial simulation results. And here you can see this one is for the roof, right? I think it's for the roof that we are going to classify different improvements. We are looking only for the roof. What can we do to improve the roof condition, to decrease the surface temperature and to let less temperature into the space, right? And here you can see again the comfort evaluation for every hour in the year. But on the right side, these are only the night temperatures, only for the night. Aqui, uma preocupação. Bom, um dos resultados apontou que o teto, a intervenção no teto, uma melhoria do teto, seria mais produtivo em termos de redução térmica, por exemplo, que uma melhoria na parede. Não que não ajuda, né? Mas pensando num recurso limitado, o teto seria uma prioridade, né? Algum tipo de intervenção no teto que pudesse refletir esse calor. Então, aqui foi feito todas as horas do ano, todos os meses do ano, para ter certeza que a pessoa não passe frio também, né? Porque São Paulo, ainda mais no Grajaú, perto da água, né? Faz mais frio, às vezes, que na Zona Leste, por exemplo, né? Então, com essas recomendações, qual seria o conforto térmico de dia e de noite, e de acordo com diferentes melhorias, recomendações. Yes, and the nighttime evaluation is required from the health department, our collaborators, because they are focusing on the sleep. Que a gente não tem isso ainda muito bem conectado, mas assim, a gente gostaria muito de poder, se tiver financiamento, estudar bem o impacto na saúde mesmo, né? Que a questão da saúde é mais difícil ter ela diferenciada para quem mora em comunidade. Então,
uma das pessoas que a gente tem conversado, que ela estuda também moradias aqui em Michigan, que são moradias que precisam muito de renovação, que às vezes até o departamento de saúde, que financia um pouco essas melhorias das casas, né, ajuda com a melhoria das casas, que é a questão do sono, né? A importância do sono para a saúde, e quando as pessoas não conseguem dormir por passarem frio ou por passarem calor, e o impacto que isso tem no sono. Outras coisas que a gente estava querendo no futuro próximo entender são problemas respiratórios, né, que já tem também pesquisa no Brasil sobre problemas respiratórios nas comunidades, né, relacionado à alergia, à qualidade da moradia, e também o aprendizado. O aprendizado, às vezes, em São Paulo esse ano fecharam escolas, porque as escolas estavam muito quentes, né, mas também para fazer o dever de casa fica difícil. Então, algumas dessas coisas, assim, relacionadas à temperatura interior da casa e alguns indicadores de saúde. Então, por isso que a gente está tentando também entender a diferença do dia e da noite. Next slide. We are going to analyze different aspects, and one aspect is also to look at the air velocity, to evaluate the air velocity. And when you look here at the results right here, it seems that air velocity does not have a big impact. However, I have to mention that this evaluation is just according to the ISO 7730, which is a little bit under evaluating the air velocity. Então, a gente está compartilhando esse resultado. Ele é um resultado preliminar, e o Lars vai refazer esses cálculos, porque esse aqui diz que o impacto da velocidade do ar, por exemplo, de ventilação, não é tanto quanto o impacto de um teto de melhor qualidade com isolamento térmico, porque um teto com isolamento térmico seria bom para o inverno e para o calor também. Mas ele não quer se comprometer muito com esse resultado, porque ele quer refazer esses números, ele vai refazer esses números dentro dessa outra medida que tem melhores indicadores quando a questão é a velocidade do ar. So we have to do the evaluation according to the European norm again to find out better results for the air velocity. Uhum. Eu acho que I think I translated that already. I think I already covered that. Good. Perfect. Then the next slide. These results are focused on only the wall. There are improvements only at the wall. When you're going to compare different aspects to have improvements at the roof or at the wall, these results so far are going to give you the results that improvements at the roof are more important, more influential. And because of the solar radiation and because of the surface temperature. Lars, can you repeat? Yeah? So the wall is better than the air circulation so far? We don't have results for these so far. But what I can say is that the roof is more important than the wall. Ok. Então, aqui, como a gente tinha mencionado antes, uma intervenção no teto seria mais importante que na parede.
né? Por exemplo, se o custo é uma coisa que a gente está pensando no custo, né? No trabalho que é fazer essas intervenções também, e no custo, o mais efetivo, assim, para diminuir o calor e também aumentar o conforto térmico no inverno, seria o teto. And our goal is together with you and with the team in general to find good solutions at all, which are going beyond the technical aspect which I'm doing, to find solutions which are applicable at the local condition. Que todo esse estudo, né, ele indica, sim, direções básicas, mas sem o conhecimento das comunidades e dos profissionais que trabalham nessa área de ocupação e favela, sem esse conhecimento que vem do profissional que está acostumado a trabalhar no local, e sem o conhecimento dos moradores e dos líderes, daí o conhecimento técnico ele não avança, né? Ele precisa do conhecimento comunitário também. E Lars, gostaria de dizer que essa é a esperança que ele tem, é que a gente continue essa parceria para que o conhecimento comunitário venha avaliar esse conhecimento técnico e dizer o que vale, o que não vale, como que pode ser feito, que seriam os passos daí das próximas oficinas. Yeah, the last results have been about combinations of improvements. And what I want to say is also we are just starting our process. And if you have improvements, if you have ideas which we didn't cover so far in our simulations, we are very open-minded. We want to also to learn from you. We want to, please give us recommendations. Give the recommendations to Ana Paula so that we will learn to improve our process. Que essas foram as ideias, assim, que estudos anteriores mostraram, né? Então, foram as coisas que foram testadas, mas que, se a experiência local tem alguma outra recomendação, Lars estaria feliz de poder testar essa recomendação que venha da experiência local, e que seria muito bom ter essa oportunidade de intercâmbio, né? E aqui é um diagrama que a gente fez para mostrar, assim, que é impossível ter um impacto maior sem uma parceria do saber comunitário, né? Para validar, para levar adiante o saber científico, né? Que o saber dos modelos computacionais, eles tem que vir da comunidade, voltar para a comunidade e ser o que os parceiros locais digam, no caso, né? Então, e a próxima oficina vai ser no dia 19 de abril, e a gente gostaria de trazer esses resultados que a gente tem sobre a ocupação Anchieta. Sensacional, Ana. Parabéns aí para o professor e também o caráter bastante, vamos dizer assim, a qualidade, né, de todo esse material, esse levantamento, né? Eu, pessoalmente, do ponto de vista técnico, a gente entende pouco, né, mas dá para perceber, né, como é importante, né, inclusive nesse momento de mudanças climáticas, né, de onda de calor, né, como a gente vai precisar cada vez mais, né, se adequar, né, a essas novas, vamos dizer, tecnologia do ponto de vista social também, que nós vamos ter que construir, né, para garantir uma moradia mais adequada, né, nas comunidades, seja pelos projetos de autogestão, seja para nossas ocupações, né, porque o povo, né, porque você morar numa ocupação, muitas vezes na beira de um rio, né,
num barraco, às vezes, de madeira ou de lona, né, ou de tábua improvisada, né? E é um negócio, com essa onda de calor, né? É terrível, né? Então a gente vai precisar encontrar alternativas, né, também, pensar coletivamente, né? Até quando a gente vai fazer ocupação, como a gente vai construir essas alternativas também, né? E também, evidentemente, quando estiver produzindo, tiver moradia com autogestão e outros. Então, eu acho essa contribuição fundamental, né, para que a gente possa pensar. E o Brasil, que até pouco tempo não pensava nisso, né? Efetivamente, nas nossas comunidades, mas a gente está percebendo que é cada vez mais necessário, né, porque quem aguenta, né, nesse calor, às vezes frio extremo, às vezes calor extremo, né? Então, acho que com rato, barata, né, enfim, é um negócio muito difícil, né? Então, acho que a gente precisa pensar mesmo e agradecer ao professor Lars, né, por estar trazendo, né, vamos dizer assim, todo esse conhecimento técnico para dialogar também, né, com o movimento popular, né? Muito importante. A gente queria fazer esse agradecimento. E acho que seria importante, né, ver se tem algumas perguntas e lembrar que essa é a primeira oficina, né, que é a oficina de caráter mais técnico, como eu falado aqui, muito importante, né? Mas a gente viu que tem muitos pesquisadores, estudiosos, pesquisadoras aqui, que poderá, talvez, contatar. A gente fez um formulário, a Cíntia teve a ideia, para deixar os contatos e depois a gente encaminhar, né? Mas, Joana, se você também puder deixar teu celular, você e a Maria, porque talvez essas pessoas que estão aqui possam contatá-las também para buscar mais informações, né? Trocar mais experiência em relação a esse material todo de pesquisa e essa elaboração toda que está sendo feita, né? E lembrar que são 4 oficinas, depois vamos ter 2 presenciais e depois o nosso encontro de favelas e ocupações em São Paulo, né? Em junho. Então, nós estamos num processo de construção, né? E hoje é só a primeira oficina. Eu queria ver, Ana, se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, né? Acho que aí você pudesse, se o pessoal puder escrever aqui no chat, né? A Ana já deixou, né, o contato e aí o pessoal depois pode contatá-los, né, para pedir mais informação, enfim, certamente compartilhar. Eu já vou sair. Tá bom. Tá aberto, então, para perguntas aí, tá bom? Dito, eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Já pode fazer, Mauro. Já faz a pergunta, né? E vamos ver se tem mais algumas, porque aí pode fazer 1 ou 2, né, e depois ele responde. Tá. Não, eu acho muito interessante esse trabalho do Lars, especialmente em favelas, né? Porque dos conjuntos habitacionais fica até difícil a gente falar alguma coisa, porque a gente vê cada barbaridade aí que não tem tamanho, né? Agora, a questão de conforto térmico em favelas, a questão de saúde, principalmente, né? Eu acho que é muito importante estar dando uma diretriz, assim, em termos de comunidade existente, o que melhorar, e também nas novas ocupações, a preocupação dos dirigentes, né, das lideranças de comunidade, estarem passando esses informes, que podemos ter soluções bem simples, não muito caras, e que certamente melhorariam muito as condições de habitabilidade nos barracos, vamos falar assim. Isso aí. Eu vou traduzir. Obrigada. So, Lars, they were thanking you for being here and making your knowledge available to improve the housing conditions. And that was Gito before, and now we open for questions. And they mentioned that it would be very useful to have a set of recommendations written down so that when there is a new occupation that's going to be established, if there are things that can be easily done, they can easily implement some of these things from the get-go, from the beginning. Yes, that's our goal. That's our goal, to get there. Yeah. Sim, a gente, as próximas oficinas virtuais, que a gente vai entregar mais detalhadamente trabalho com a Larissa, que a gente fez com a Lari, com a Cíntia, com o Nunes, com a Bia, daí a gente vai entregar dois documentos, um na próxima reunião, que é o resultado mesmo assim do Anchieta, e o outro documento a gente pretende construir junto nas próximas oficinas, assim, baseado nessas recomendações de Lars. A gente pensou em conversar nas próximas oficinas com
os construtores, pedreiros, o que eles acham, o que seria possível, né? E daí construir um outro. Maria vai estar eu e Maria vamos depois para o Brasil para a oficina presencial, assim, para compartilhar, validar e daí sim entregar esse documento. Legal, obrigado. O ideal seria até o resultado final ser uma cartilha bem didática, bem simples, para que os moradores pudessem visualizar, porque as coisas técnicas são complicadas de falar, conforto térmico, temperatura, radiação, etc. e tal, né? Agora, uma cartilhinha bem desenhada comunica mais. Viu, Mauro? Nós vamos ter 2 oficinas presenciais em São Paulo, né? Você está convidado, uma na Estrela de Davi, né? Que é uma ocupação na Zona Leste, né? Da unificação de luta de cortiço, né? Não sei se o pessoal da ULC está aqui ainda, mas tinha algumas pessoas. E também na Zona Sul, no Anchieta, na ocupação Anchieta, que já vem fazendo esse trabalho também. Então, são as 2 oficinas, né? Antes do encontro nosso de favelas e ocupações na Zona Sul, tá bom? Então, estamos... Beleza, obrigado. Tem uma pergunta do Fernando também no chat, Ana, não sei se você viu. Está falando, Fernando aqui, olha. Hoje existem produtos no mercado, tintas que atuam na reflexão de energia solar. Ele quer saber se esses produtos no mercado são efetivos, enfim, para esse tipo de situação. So Lars, the question are about products available in the market, like paint, like white paint, and other similar products. Do you think that they are effective? This is something we have to find out during the research work. So, I don't know which products are specifically available locally. This means that this is where the collaboration comes in play. That you will find out what is available, then I can give an answer from the technical side, if it's good or not. Então, nessa próxima viagem, a gente vai fazer uma... Eu também tô com saudades, Gracinha. Eu também. So in this... Nessa viagem, a gente pretende também olhar os materiais que estão disponíveis. Eu já fiz algumas visitas junto com a Jenny nas lojas de construção locais e esses materiais, Fernando, não estão disponíveis onde os moradores compram material de construção. E esse é um pouco do desafio também. Mas eu não tive ainda a oportunidade de ir nas lojas que são nos lugares... nos lugares mais caros da cidade, assim, né, onde esse material está disponível. Então, eu fui em 5 lojas que vendem construção de material, também fui nas lojas que vendem material reciclado, né, tetos reciclados e coisas, e eu não encontrei muitos materiais desse tipo, Fernando. Mas, viu, Ana? Geralmente, né, esse debate de conforto térmico aqui no Brasil, eu acho que pelo que eu em outros países também é para rico, né? Agora nós estamos falando de conforto térmico para trabalhador, para pobre, para periferia e para favela, né? Então, acho que os materiais não estão lá na periferia, né? Não estão na periferia. Mas eu vou visitar os outros lugares para ver também, porque a resposta dele também foi assim, que se eu mando as especificações do material, ele faz um estudo. Porque, por exemplo, pintar o teto de banco tem algumas vantagens, mas a partir de alguns anos ele vai também cedendo, ele fica menos eficaz, assim, né, a pintura. Então tem, assim, essas coisas do investimento, do custo, né, e do quanto tempo leva. Na Colômbia, eu encontrei um telhado que já vem prontinho, ele já é um telhado que ele já vem revestido com esse material que reflete. E eu encontrei 2 casas que usavam na comunidade esse material, mas também não compraram no local, não. Elas foram para outro bairro comprar. Não era nas lojas que estavam disponíveis. Populares. Não eram nas lojas de compra popular, não. Então, esse material é caro, o governo não subsidia, não tem desconto, não faz acessível, né?
às vezes também as pessoas, como a gente mostrou naquela foto, o teto sempre é a última coisa, né? Então, às vezes, o teto ele já é de segunda mão, né? Ele já é uma telha desencusada. Uma pergunta aqui sobre pintar com cal de branco todas as casas, como na Grécia, para diminuir a incidência de calor. Yeah, so there is a question about painting like the homes in Greece. Yeah, in Greece, there are, as you know, they are doing it already, also in Egypt and other regions in the world. We know that just to paint the roof white is a very good option, which is improving the thermal comfort dramatically. So it's helping a lot. But in Burkina Faso, where we have more results right now, in Burkina Faso, the problem is that the paint is not available. That's one problem. And you have to know that the paint is getting over time a little bit dirty. It's not white any longer. It's getting more dark, but it's still helpful when you're using paint. Respondendo a pergunta do André, Lars está dizendo que sim, que ajuda, que o governo em Burkina Faso, junto com essa universidade, eles tiveram recursos para pintar muitas centenas de casas de branco e foi avaliado o resultado, e o resultado realmente diminui mesmo a temperatura dentro das casas, mas o problema, das desvantagens é que, ao passar do tempo, ele vai ficando mais escuro e menos eficaz, mas ainda nesses anos que eles estão avaliando, ainda funciona. E o outro problema, porque é uma vila muito remota, na África, eles não têm acesso a essa tinta, não existe essa tinta. Então, se o governo não leva, como levou, não vai ter. Então, é parte do programa do governo, ou senão não rola, né? Não vai existir. Então, mas sim, o Egito, ele também mencionou, André, que o Egito também está adotando essa medida de pintar o teto de branco também. Lars, Sarah is asking about what was the software that you used in the study of the windows? The windows. Yeah, where to so place. I can answer generally. So for the thermal simulations, for the temperature and human comfort, I have used trances. And for the fluid dynamic, we have used ANSYS Fluent. Ana, ela tem uma pergunta aqui da Sara, não sei se ele terminou, né? Queria saber o programa, né? Acho que é o software, não sei, eu não consegui entender aqui direito, que está sendo utilizado, né? E o Nunes está perguntando, né, se está levando em conta também outras variáveis, né? Que ele está falando, por exemplo, a aglomeração de casas do barraco, quer dizer, que isso impacta e sobre a compressão aí do software, né? Em relação a esses fatores, né? Duas perguntas aqui, né? As duas têm a ver, né? Uma perguntando qual é o programa e a outra perguntando dessas variáveis de aglomeração. Sim, só para lembrar que eu coloquei de novo o formulário para registrar, que a gente pode mandar a apresentação também para quem registrou aqui, a gente manda o PowerPoint para vocês. Eu acho que eu escrevi para responder a pergunta da Sara, foi usado o Trances, que eu digitei o nome no chat, e também o Enviro Fluid, para analisar a questão
a questão da velocidade do ar. Então, foram esses dois programas de modelo computacional. A outra, Lars, another question from Nunes is if we are taking into consideration how the density of the shacks, if they are dispersed shacks or very together shacks, like the impact of the density of the informal housing into the internal comfort of the house. According to the simulation, this needs to be considered because of the solar radiation mainly, yeah. And when it's more in the urban environment, when it's more dense, on one side you have the disadvantage that the temperatures inside the urban environment are in general a little bit higher. However, the houses itself are less exposed to the solar radiation because they are going to give shade to each other. Sim, Nunes, tem impacto. Às vezes o impacto ele pode ser de aumentar o calor, porque as casas estão muito juntas, circula menos ar, mas por outro lado pode, dependendo, também diminuir o calor, porque produz mais sombra. A aglomeração em si não é fator de calor ou mais calor, depende da que ele está falando aqui. O fato de estar aglomerado pode ajudar em outra situação, é isso que ele está falando. É que, por um lado, fica mais calor, está muito junto, não circula o ar, mas se é uma situação em que produz um pouco mais de sombra, daí pode ajudar também. Uhum. Alan, quer falar? Oi, bom dia, boa tarde. Bom dia. Eu sou estudante de graduação da UFABC, Universidade Federal do ABC, e eu estou ainda no curso que eles chamam de bacharelado em Ciência e Tecnologia, mas pretendo fazer Engenharia Ambiental e Urbana. Ver se vocês poderiam detalhar um pouco mais sobre o telhado verde, se vocês fizeram uma comparação entre as soluções, as intervenções para telhados, se eles também são uma boa opção, se há desvantagem, ou se há vantagens ou desvantagens entre essas soluções mais voltadas para o telhado, e também pensando na questão de custo, se eles poderiam ser mais caros ou um pouco mais baratos, se há mais dificuldade de implementação deles, etc. Obrigado. Oi, Alan. Joana, você já comenta com ela, vai ter mais uma questão, porque acho que para tentar fazer em grupo, né? A Sheila está dizendo o seguinte: Ana, estou na ocupação linha de trem, né? Ela está dizendo que está lá na ocupação da linha do trem, né? E que o teto das casas é baixo, né? E ela está falando que está numa sensação térmica de 40 graus, ela está acompanhando lá da ocupação. Infelizmente, ela não pôde acompanhar toda a oficina, mas ela falou, ela queria saber como amenizar essa situação, ela quer uma resposta aí. Ela está mais prática, porque ela está lá sufocada dentro de uma casa, pelo que eu entendi, de teto muito baixo na linha do trem também. Então, uma questão aí de caráter mais conceitual do Alan e uma pergunta mais prática da Sheila. Tá. So, Lars, Alan is an undergraduate. He's interested in architecture and engineering, and he would like to know what are the advantages and disadvantages of the green roof, either theoretically or if we had tested that particular option of the green roof in terms of the cost, but also in terms of, you know, how efficient it is and what might be some of the dangers or disadvantages. Yeah, green roof will reduce the surface temperature inside the settlement. So this is something which is working fine. I'm speaking here about Brazil and Burkina Faso. Yeah, so I'm not speaking about Europe. You know, because the dirt of the grass, I would say,
is going to give you some insulation, and it's going to absorb also the heat, so that you don't have the hot surface temperatures. However, in Europe, it is just aesthetics, I would say. Yeah, so in Europe it's not working, but in Brazil and Burkina Faso, it's also the warm, humid, and hot, arid climate. It might be a good option. Para Burkina Faso e para o Brasil, pode ser uma boa opção, porque a terra que fica em cima do teto, onde fica o verde, né, as plantas, é essa terra que absorve a umidade. Em termos de reduzir calor, sim. E todos os tetos verdes da Europa não são úteis nesse sentido, porque é outro clima, é mais uma questão estética. Quando a gente vê esses prédios europeus com verde, não é pela questão do calor. Mas, assim, seria uma boa solução. Lars, another question from Sheila. She's right now inside a shack in an occupation, and she is very hot. She feels like it's 40 Celsius. What can she do right now? So it depends on the outdoor temperature. Yeah. So what I can see in the small pictogram there, that you potentially your roof, that you get a lot of heat from the roof right there. Yeah. And one thing what you could do is to cover the roof with a cloth, per example, so that you get less solar radiation there. What you also can do is to improve the natural ventilation right there, especially to let the air go out at the top of the settlement. So there are different approaches. What I can say at the moment. Yeah. Sheila, nesse momento, agora, se provavelmente está mais quente dentro da casa do que fora, você poderia abrir as janelas, especialmente as janelas que ficam mais altas, se tem alguma janela que fica mais alta na parede. E uma coisa muito temporária, se tiver um pano, tipo uma cortina, uma fábrica de pano, seria grudar essa fábrica de pano no teto, que ela vai ajudar a segurar o calor. Se é numa peça que você tá, seria grudar um pano no teto, assim. Mas eu perguntei assim, imediatamente, agora, sem pensar, né? para melhorar agora. Então, não como a pergunta do Alan, né, Alan? Que é uma coisa mais pensada, com o tempo, fazer um teto verde, né, do lado de fora da casa. Parece que tem uma pessoa ainda querendo entrar, não sei, é isso mesmo? Não, né? Não, né? Acho que já entrou todo mundo, né? Não tem não. Aí ele tá falando para colocar um pano branco, porque senão o pano escuro ajuda a piorar, né? E o pessoal tá falando aqui. Sheila, o recado ali. Pessoal, então acho que estamos acabando aqui, né? Tem mais uma pergunta para a minha bateria, o carregador. O interessante, pois estamos passando calor e frio à noite. Casa, deixando espaço entre uma e outra, todas as casas são assim, por vontade de ventilação. Colocamos a bacia na água. Ele está falando, a Eliane está falando aqui, a loira lá na toca, ela está falando que eles usam bacia com água, né? Também, né, para tentar amenizar um pouco o calor, né? Uso de bacia com água, Ana. Né? Pode pedir aí? Oi? Tá. Lars, having buckets of water inside the house. In Brazil, in general, as far as I know about the climate in Brazil,
it seems that it is too humid to have what we are going to call it adiabatic cooling, because the air is already too humid in general to increase the humidity in order to reduce the temperature. So this bucket of water is not as much helpful in my understanding from the distance, because the air is already very humid, so it's already saturated. Loira, quando o ar está muito úmido, o dia que está muito úmido, a bacia não ajuda muito, porque às vezes quando está quente e úmido, a sensação de calor aumenta. Mas, em geral, a receita da bacia com água funciona quando o clima está seco, né? Quando tem menos umidade no ar. Mas, muitas vezes, em São Paulo, o tempo já é bastante úmido e não contribui tanto, assim, porque, às vezes, a umidade contribui para sentir mais calor, quando está muito úmido. Tem que achar outra receita. Certamente vamos discutir na oficina do dia 19 de abril, pessoal. Hoje foi só aí uma preliminar mais técnica, né? Trazida pelo Lars, a Ana e a Maria aqui também, o pessoal da Piabiru estão trabalhando com eles nessas estratégias, né? Queria parabenizar, então, a Piabiru, né, a Universidade de Michigan, né? E a União dos Movimentos de Moradia por essa iniciativa, né, de fortalecer essa articulação entre movimento popular e universidade para encontrar alternativas frente às mudanças climáticas, né? Então, estamos aqui discutindo e refletindo, né, coletivamente, né, as comunidades, as favelas, né, as lideranças e também os técnicos, né, que estão pensando, né, dentro dessa conjuntura, que é uma conjuntura global, né, de mudança climática, né, infelizmente, e atinge os mais pobres, né? A Ana começou falando, né, que hoje muita gente morre de calor, né? Então, especialmente os mais pobres, né? Os impactos na saúde é absurdo, né? Então, eu queria ver, Ana, se o Lars pode concluir, fazer sei lá, você, a Ana, não sei, né? Não sei se alguém da Piabiru também quer fazer algum comentário, e a gente pode encerrar, né? E já convidar todo mundo para o dia 19 de abril. Porque vai ter aí a oficina mais prática, né, agora, trazendo também materiais, e, enfim, da experiência de São Paulo, não é isso? É isso. Larissa, Nunes, Cíntia? Não, só agradecer aí a professora Ana Paula, ao professor Lars pela conversa aí, pela oficina. E foi muito bom, assim, que estamos juntos aí na próxima. Também quero agradecer, dizer que parte dessas estratégias, né, a gente observou hoje que como é um assunto importante, pertinente, né, interessa a muitas pessoas, convidá-los a seguir conosco, né, nessa agenda e preencher o formulário aqui para a gente ampliar essa rede de discussões. E hoje a gente teve presença aqui de vários estados, né, agradecer a pesquisa, a exposição de Ana e Lars. E é isso, gente. Obrigada. Yeah, I wanted to say thank you very much. It was a good opportunity, and Ana Paula and I would be very happy to have collaboration in the future. Que ele agradece muito a oportunidade de estar aqui e que ele gostaria muito, muito de continuar essa colaboração no futuro.